Você está destinado a alcançar a vida milionária. E isso não é apenas uma metáfora, mas sim um chamado inevitável para quem escolhe mudar de caminho. O simples fato de estar assistindo a este vídeo prova que nada é coincidência. Existe uma voz silenciosa dentro de você que já reconhece a hora da transformação. É o momento de romper com padrões antigos de escassez e ativar a sintonia da abundância. O conteúdo que você receberá agora traz segredos que raramente chegam às mãos de pessoas comuns, mas que os verdadeiros milionários aplicam com disciplina todos os dias. Prepare-se para expandir sua consciência, acessar códigos de prosperidade e dar início a uma mudança interna que inevitavelmente se refletirá em resultados externos. Cada palavra pode ser a chave capaz de virar completamente a sua vida financeira. Quem ignora este chamado perde mais do que tempo, perde destino e riqueza. Inspire profundamente, porque sua caminhada em direção à prosperidade começa neste exato instante. Antes de avançarmos, declare sua abundância ao universo. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Tudo se inicia nos pensamentos. Se sua mente estiver alinhada com prosperidade, o mundo externo começará a refletir essa nova frequência. Escreva agora mesmo: eu tenho uma mente milionária, e permita que essa verdade ressoe em seu interior. Para honrar esse passo, vou deixar um coração no seu comentário como sinal de apoio à sua trajetória. Dentro de você existe uma força muito maior do que consegue imaginar. Quando sua mente se conecta ao plano que Deus traçou para a sua vida, a realidade começa a se ajustar. Os caminhos se organizam, o fluxo retorna, e aquilo que parecia inalcançável se manifesta com naturalidade, sem necessidade de esforço desgastante, porque você está caminhando rumo ao que já lhe pertence por direito divino. Se algo tentar roubar seu foco, lembre-se de que distrações não passam de atalhos falsos. Cada desvio de atenção é também um afastamento do propósito maior que foi reservado para você. Seja seletivo com aquilo em que escolhe pensar, falar e agir. Cada ideia, cada escolha e cada palavra formam sua vibração. É essa vibração que define se a prosperidade se aproxima ou se afasta. Não troque seu futuro por prazeres passageiros. Alimente-se de tudo aquilo que eleva sua energia, fortalece sua essência e mantém viva sua missão. Alguns irão desacreditar de você, outros zombarão. Mas lembre-se, nenhuma dessas opiniões paga suas contas ou realiza seus sonhos. Você não tem a obrigação de convencer ninguém. Sua única responsabilidade é viver sua verdade com tanta intensidade que os frutos do seu esforço falem por si mesmos. E eles irão aparecer, ressoar e brilhar, porque quando a prosperidade chega, ela nunca passa despercebida. A conquista faz barulho e esse é o som mais emocionante que existe, o som da vitória depois de tantas batalhas silenciosas. Continue avançando mesmo que os aplausos ainda não venham. Eles virão no tempo certo. O mais precioso reconhecimento é aquele que surge de dentro, a voz da sua alma proclamando com firmeza: eu consegui. E quando os frutos surgirem, porque eles vão surgir, celebre cada vitória, cada porta que se abrir, cada degrau que você subir. A gratidão é a chama que mantém aceso o movimento da abundância. Quanto mais você agradece, mais bênçãos se multiplicam. Não cometa o erro de achar comum aquilo que já é uma grande vitória. Honre cada detalhe da sua jornada. A riqueza verdadeira se revela no simples, no cotidiano, no extraordinário escondido em pequenas experiências. Não há necessidade de pressa. O segredo está em permanecer constante. Uma riqueza construída com perseverança cria raízes profundas. Aquilo que cria raízes firmes não se abala diante das tempestades. O avanço se torna inevitável quando a decisão é não desistir. Ainda que hoje tudo pareça deserto, mantenha a fé.
As sementes que você já plantou com coragem, novos pensamentos e orações silenciosas estão crescendo. Cada atitude foi vista por Deus e Ele recompensa. O céu inteiro se move quando alguém decide viver com autenticidade. Você nasceu para desfrutar de uma vida plena, próspera e repleta de propósito. Não aceite sobreviver quando foi chamado para viver em abundância. As Escrituras garantem: o Senhor concede prosperidade grandiosa. E não se trata apenas de riqueza material, mas de uma abundância completa, onde existe paz interior, saúde física, sentido nas escolhas e alegria nos relacionamentos. Essa é a verdadeira riqueza e está disponível para você. Se você chegou até este momento, é porque algo já despertou dentro de você. Não ignore esse chamado. Declare em voz alta: eu aceitei meu lugar na riqueza. Mas não apenas fale. Assuma essa identidade em sua postura, em sua voz e até na forma como olha para si mesmo no espelho. Você já não é a mesma pessoa de instantes atrás. Algo se moveu dentro de você e essa transformação não pode ser revertida. Siga com fé, ousadia e determinação. O mundo precisa testemunhar o que acontece quando alguém responde com coragem ao seu verdadeiro propósito. Se você chegou até o fim, escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Assim, eu saberei que você pertence ao grupo dos persistentes e vou deixar um coração como reconhecimento. Agora, clique em um dos vídeos sugeridos e aprenda como construir prosperidade, mesmo começando do zero. Um novo capítulo se inicia aqui. Lembre-se, a transformação sempre começa no interior e só depois se manifesta no exterior. Não se atrai o que se deseja, mas sim aquilo que já se é. Quando você se torna abundância em pensamento, palavra e energia, o universo apenas devolve esse reflexo. Então vamos reforçar juntos sua mentalidade próspera? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. Quanto mais você afirma essa verdade, mais sua mente se reprograma para o sucesso. Declare agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. Essa é a chave para afirmar sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como símbolo de apoio. E lembre-se, quanto mais você se alinha, mais portas se abrem sem esforço algum. Pessoas certas aparecem exatamente no instante necessário. Oportunidades se revelam como presentes inesperados e ideias surgem com uma clareza impressionante. Aquilo que antes parecia inalcançável começa a tomar forma diante dos seus olhos. É nesse ponto que você descobre que não precisa controlar cada detalhe. O que importa é seguir a energia adequada. Sua intuição ganha nitidez e você aprende a confiar nela como guia seguro. Cada passo dado, por menor que pareça, carrega um poder multiplicador capaz de transformar sua realidade. A diferença entre quem vive cercado de prosperidade e quem permanece distante dela não está nos recursos que possui, mas no nível de frequência em que decide existir. Esse processo pode ser iniciado agora mesmo. Basta observar à sua volta, respirar profundamente e reconhecer tudo aquilo que já é motivo de gratidão. O teto que o abriga, o alimento à sua mesa, o afeto das pessoas próximas e até mesmo os desafios que moldaram seu caráter. Tudo isso compõe a verdadeira matéria-prima da prosperidade. Quando sua visão se abre, você entende que jamais esteve sozinho. A abundância sempre caminhou em sua direção, apenas aguardando que você se dispusesse a recebê-la sem bloqueios internos. Não existem atalhos mágicos, mas há formas mais suaves de trilhar esse caminho. Uma delas é abandonar a crença de que prosperar é difícil, privilégio de poucos ou questão de sorte. A frequência da riqueza não discrimina. Ela responde unicamente à sintonia de quem se abre para ela. Essa verdade simples é tão poderosa que confunde muitos.
Procuram fórmulas complexas quando o segredo está em viver o presente como se tudo o que desejam já tivesse se manifestado, porque em essência já existe no campo do possível. O que falta é o seu sim. E esse sim não se pronuncia apenas com palavras, mas com atitudes concretas. É levantar-se a cada manhã escolhendo confiar. É honrar o dinheiro que já possui, ainda que pareça pouco. É abençoar o sucesso dos outros em vez de se deixar levar pela inveja. É valorizar cada conquista, por menor que seja. Agindo assim, você se torna um imã invisível. Tudo o que vibra na mesma frequência começa a se mover em sua direção, sem esforço e sem pressa, mas com a exatidão perfeita do divino. A dúvida, por outro lado, interrompe o fluxo e destrói a ponte entre o desejo e a materialização. Já a certeza constrói, fortalece e aproxima. Por isso, escolha viver com convicção. Caminhe de cabeça erguida, mesmo que o cenário externo ainda não tenha se modificado. Grande parte da transformação acontece nos bastidores invisíveis. O que se enxerga com os olhos é apenas a superfície. A verdadeira mudança ocorre no campo energético, e quanto mais você alimenta esse campo com sentimentos elevados, mais rápido o invisível se converte em realidade palpável. Você não está apenas atraindo prosperidade, está se tornando a própria prosperidade. Um campo magnético vivo de abundância, sustentado pela fé, guiado pela intenção e nutrido por uma gratidão genuína. Se sentir no coração o desejo de apoiar este canal, clique no botão Valeu logo abaixo do vídeo e contribua com o valor que desejar. Seja 2, 5 ou 10, toda oferta é recebida com gratidão e retorna multiplicada para você. Agora reflita, quantas vezes você acreditou que era errado desejar mais da vida? Isso não foi culpa sua. Desde cedo, muitos de nós fomos condicionados por vozes que se apresentavam como conselhos, por frases repetidas sem reflexão, por histórias transmitidas como verdades inquestionáveis. Expressões como dinheiro não traz felicidade ou gente rica não entra no céu ecoaram em nossos ouvidos e criaram raízes invisíveis. Essas crenças influenciaram suas escolhas, moldaram seus resultados e limitaram seu merecimento. Romper com tais ideias não significa rebeldia. Muitas dessas crenças foram passadas por pessoas que nos amavam, pais, avós, professores, líderes religiosos, mas que também estavam presas nos mesmos ciclos. Perdoar essas origens não é apagar a dor que causaram, e sim reconhecer que agora você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Imagine uma vida em que o dinheiro deixa de ser vilão e passa a ser uma ferramenta sagrada. Uma jornada em que enriquecer não é arrogância, mas compromisso. Um caminho onde sonhar alto e prosperar se transformam em atos de generosidade, sem culpa, sem medo de julgamentos, sem vergonha de desejar mais. A verdadeira prosperidade começa quando você compreende que não existe virtude em viver limitado. Escassez não é nobreza, e sofrimento constante não é um professor confiável. Deus não o colocou aqui apenas para sobreviver até o fim dos dias. Ele o criou para florescer, assim como toda flor tem direito ao sol, à água e ao espaço. Você foi moldado para a expansão, nunca para o encolhimento. Quando essa consciência desperta, uma chama silenciosa surge dentro de você, repetindo: eu posso, eu mereço, eu nasci para viver em plenitude. E então, de forma quase inesperada, a vida responde. Portas antes fechadas começam a se abrir, caminhos antes escondidos se revelam. Não é o mundo externo que muda, mas você que se transforma por dentro. O que antes parecia invisível agora se torna claro, não por mágica, mas por percepção. As oportunidades sempre estiveram disponíveis, esperando apenas que você tivesse coragem de enxergá-las. Estar pronto
não significa não sentir medo, mas sim não permitir que o medo o controle. Talvez ainda escute aquela velha voz dizendo que mudar é arriscado, que é mais seguro permanecer na zona conhecida. Mas agora você já entende. Essa voz não é sua, é apenas um eco do passado, e você tem poder para silenciá-la. Cada vez que escolhe agir, apesar do medo, uma crença limitante é quebrada. Cada passo em direção ao crescimento é como um grito silencioso de liberdade, uma afirmação de que você nasceu para prosperar. A vida abundante que você almeja não é uma ideia distante, nem uma promessa vazia. Ela se manifesta a partir do instante em que você decide remodelar sua mente. No íntimo, já existe a consciência do que precisa ser feito. Você sente que sua jornada possui um propósito maior e que esse propósito nunca será cumprido enquanto continuar escondido atrás de justificativas que não lhe pertencem. Dentro de si já habitam o talento, a coragem, a força e a capacidade. O que falta é o movimento inicial. No momento em que você dá esse passo, o caminho começa a se abrir diante de você. Abandonar velhas crenças é um processo contínuo. Não acontece de repente, mas se constrói através de novas escolhas diárias, de olhares diferentes, de reações renovadas, de pensamentos conscientes. Sem que perceba, aquilo que antes o aprisionava já não possui domínio sobre a sua vida. Isso é verdadeira liberdade. E a liberdade interior é a raiz de toda prosperidade que se expressa no mundo externo. Não é necessário escolher entre fé e riqueza, espiritualidade e sucesso, servir e prosperar. Todos esses aspectos podem coexistir. Quanto mais você se expande, mais bênçãos pode compartilhar. Quanto mais recebe, mais tem para repartir. A generosidade genuína nasce da abundância, nunca da carência. O desejo de Deus é que você viva em plenitude, transbordando, pois Ele sabe que um coração alinhado ao bem realiza maravilhas com aquilo que recebe. Cada vez que você escolhe prosperar, inspira outras pessoas a acreditarem também. Sua transformação quebra correntes antigas, liberta gerações e abre novos caminhos. Sua vida se torna um marco, um novo ponto de partida. Não existe herança mais valiosa do que mostrar, com sua própria história, que prosperar é possível, legítimo e divino. Você é a ponte entre o passado e o futuro, e essa ponte é firmada em fé, coragem e verdade. Se este vídeo está tocando sua alma, clique no botão Valeu, que está logo abaixo, e apoie este trabalho. Sua contribuição nos ajuda a seguir compartilhando conteúdos que transformam vidas e levam mais pessoas a descobrirem seu potencial de prosperidade. Abrir-se ao dinheiro é abrir-se ao que ele representa: segurança, oportunidades, tempo de qualidade e impacto positivo. Não se trata de acumular por acumular, mas de permitir que sua vida expresse o potencial para o qual foi criada. Prosperidade é uma forma de honrar o presente da existência, é gratidão ativa por estar vivo, por evoluir, por poder viver com plenitude. É normal ainda existir medo, dúvidas ou bloqueios quando o tema é dinheiro. Reconhecer essas barreiras é o primeiro passo da cura. O seguinte é escolher conscientemente novos pensamentos, novas verdades e novos exemplos. Você pode começar agora. Declare para si mesmo: estou pronto para prosperar. Eu libero o velho, recebo o novo e agradeço, porque já está escrito, já está disponível e já me pertence por direito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nada me faltará, por que aceitar a escassez? Por que viver aquém do que o céu já preparou para mim? Hoje pode ser o seu ponto de virada. É possível viver com prosperidade, propósito e paz, não apenas para si, mas para todos que serão tocados pela sua mudança. Essa decisão nasce no silêncio da alma e sussurra: eu escolho mais. Esse mais não é vaidade ou status, mas sim verdade.
É alinhar-se com quem você realmente é. A abundância começa a se manifestar quando você deixa de esperar que algo venha de fora e passa a declarar aquilo que já lhe pertence por essência. A palavra carrega poder, mas quando é preenchida com fé, intenção e emoção, torna-se força criadora. Cada afirmação feita com convicção abre portais no invisível, aproxima oportunidades e materializa realidades antes mesmo que seus olhos possam vê-las. Não se trata de repetir frases mecanicamente, nem de esperar milagres sem plantar sementes. A manifestação se concretiza quando pensamento, emoção e ação entram em sintonia. Quando essas três forças se alinham, criar se torna inevitável e a vida começa a se ajustar ao novo estado que você assumiu. Oportunidades outrora distantes se tornam acessíveis. Pessoas certas cruzam seu caminho e situações favoráveis surgem com naturalidade. Tudo isso porque você teve coragem de afirmar: estou pronto, pronto para viver, para receber, para expandir. Essa prontidão não é apenas uma ideia, mas uma prática diária. Está presente nos hábitos, nas escolhas, na maneira como você inicia suas manhãs, no que alimenta em sua mente e na forma como encara os desafios. Cada gesto cotidiano pode ser ponte ou barreira para a manifestação. Quando você age com intenção, até as ações mais simples se tornam sagradas. Um café se transforma em conexão, o trabalho se torna missão e o silêncio em ferramenta criadora. Você pode iniciar essa transformação ainda hoje. Declare com convicção: estou preparado para receber toda a prosperidade que Deus e o universo reservaram para mim. Permita que essa afirmação toque profundamente seu íntimo. Perceba sua respiração se aprofundando, o peito se abrindo e uma energia renovada fluindo em você. Esse estado de abertura é o berço onde a abundância floresce. Quanto mais você retorna a ele, mais ele se torna sua morada, sua base, seu centro criador. O universo não responde a esforços sem direção, mas sim à clareza da intenção. Quando você sabe o que deseja, declara com verdade e age com consistência, o fluxo se ativa. E esse fluxo é generoso. Ele entrega além do pedido, além do sonho, porque agora você não pede com medo, mas declara com poder. Esse poder transforma orações em realidade. A manifestação ocorre na velocidade da sua certeza. A cada novo dia, você recebe a chance de se reconectar à sua intenção mais elevada. Ao acordar, ao se olhar no espelho ou ao iniciar uma tarefa, use esses momentos como portais para afirmar seus desejos. Não como sonhos distantes, mas como realidades vivas, já em movimento. Afirme com convicção: minha vida está em plena harmonia com a abundância. Eu sou próspero, sou guiado e sou abençoado. Quanto mais você verbaliza, mais essa verdade se torna parte de quem você é. Quanto mais sente, mais suas atitudes se alinham. E quando o sentimento e a ação se unem, o universo responde. A pressa não é necessária. A manifestação genuína não acontece na ansiedade, mas na constância. É como cultivar uma árvore frutífera. Você planta, rega, protege e confia. Não precisa cavar a terra todos os dias para ver se está crescendo. Você sabe que está. Essa confiança tranquila é o adubo mais poderoso para o florescimento. Muitos desistem antes de colher, mas aqueles que permanecem firmes, com fé no coração, colhem em abundância. A verdadeira riqueza pertence aos perseverantes. Dentro de você já existe um espaço que sabe cocriar, que reconhece os sinais divinos, que sente a direção e compreende a linguagem do sagrado. Quando se conecta com esse ponto, o medo desaparece e a dúvida perde força. Só resta clareza. Clareza de que você não é apenas espectador da vida, mas autor da própria história. Cada pensamento que você cultiva escreve uma nova linha. Cada atitude cria uma nova cena. Viver com intenção é assumir a responsabilidade pelo desfecho dessa narrativa.
E quando a dúvida tentar se impor, quando o ritmo parecer lento, volte à origem. Recorde-se de quem o chamou para esse caminho. Lembre-se de que carrega uma herança de promessas eternas. A abundância já foi liberada do alto e as comportas celestiais estão prontas para se abrir. Tudo o que precisa ser apresentado é a sua fé, sua porção de esperança e sua oferta de coragem. O restante é realizado por Deus com generosidade infinita, pois está escrito: Ele derramará bênçãos de tal maneira que não haverá espaço para contê-las. Você nunca esteve sozinho nesta jornada. Cada palavra proferida, cada intenção mantida e cada passo em direção à luz são fortalecidos por forças invisíveis que vão além da lógica humana. Essas forças respondem ao poder da fé. Por isso, continue declarando, agindo e confiando. O que você busca também está em busca de você, e esse encontro é inevitável para quem não desiste no meio da caminhada. Agora, com coragem e convicção, declare: eu estou pronto para receber toda a prosperidade que o universo e Deus prepararam para mim. Escreva essa frase, compartilhe essa postura com o mundo. Essa é a semente que dará frutos. Eu deixarei um coração no seu comentário como sinal de que você está preparado para florescer. Já declarou? Então seguimos, porque o melhor ainda está por vir e um novo capítulo começa agora. Se este conteúdo tem edificado sua vida e você deseja ir além, torne-se membro do canal. Como parte da comunidade, você terá acesso a benefícios exclusivos, materiais especiais e maior conexão com pessoas que também estão transformando suas finanças. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique e una-se a essa corrente de prosperidade e crescimento. Grande parte das pessoas vive aprisionada a dois tempos que não existem mais: o passado que já passou e o futuro que ainda não chegou. Nesse ciclo de memórias e expectativas, muitos perdem o único lugar onde o poder realmente habita: o presente. A verdadeira transformação acontece quando você para de adiar e compreende que a chave da abundância não está em algo distante, mas na forma como você se posiciona agora. A colheita começa na semente plantada hoje, com as mãos que você tem e os recursos que já estão disponíveis. Quem é fiel no pouco, prepara o coração para receber muito. Não espere ter mais, para só então organizar sua vida financeira. A ordem é inversa. Quando você honra o pouco, o universo reconhece que pode confiar muito mais em suas mãos. O dinheiro se aproxima da ordem, da clareza e do propósito. Ele se afasta do caos. Essa ordem começa quando você encara sua realidade atual com verdade, sem negação, sem culpa, mas com decisão firme de transformar. A mentalidade próspera não nasce de ações grandiosas ocasionais, mas de escolhas simples repetidas diariamente. Está presente no instante em que você decide poupar, em vez de gastar por impulso. Está no hábito de registrar suas despesas para entender como sua energia financeira se movimenta. Está na atitude de buscar conhecimento sobre finanças, em vez de se queixar da escassez. Cada uma dessas escolhas é um tijolo que, com o tempo, constrói uma estrutura sólida, estável e segura. A prosperidade não nasce da pressa, mas da constância. E existe uma verdade que poucos revelam: o dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas amplia o que já existe. Se hoje, com pouco, você cultiva gratidão, ordem e consciência, quando tiver muito, essas virtudes crescerão junto com você. Mas se neste momento há desperdício, ingratidão e desorganização, mais dinheiro apenas aumentará esses problemas. Pare de esperar por uma virada externa. A mudança começa dentro, em um gesto feito com verdade. A abundância se manifesta para quem a honra nos detalhes. Quando você agradece até pelos valores pequenos que entram em sua vida, quando celebra cada venda, cada pagamento, cada desconto, você vibra na frequência da riqueza. Não é sobre a quantia, mas sobre como você a recebe.
O universo responde à vibração da sua alma. Uma alma grata atrai ainda mais motivos para agradecer. E muitas vezes é nas pequenas coisas que os grandes milagres nascem. Viva hoje como alguém próspero. Isso não significa ostentar ou viver acima dos próprios recursos, mas respeitar o que já possui. Organize sua vida financeira. Defina objetivos para o seu dinheiro. Escolha conscientemente o que será destinado aos sonhos, aos compromissos e ao futuro. Cada valor, por menor que seja, se torna sagrado quando tratado com consciência. Quando você demonstra que sabe administrar, o universo amplia sua confiança em você. Uma vida abundante nasce de escolhas sábias. Preparar o café em casa em vez de gastar fora. Estudar ao invés de consumir sem necessidade. Recusar dívidas que apenas sustentam aparências. Esses gestos cotidianos constroem alicerces firmes. É sobre esse alicerce que você sustentará a colheita quando ela chegar. E ela virá, mas antes é necessário que o celeiro esteja pronto. Este é o tempo de preparo, de plantar com fé, de crescer interiormente, de alinhar-se com o céu. Coloque Deus no centro de tudo, inclusive das suas finanças. Não por medo, mas por reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas. Ao alinhar suas escolhas aos princípios divinos, tudo ao redor entra em ordem. As bênçãos não são apenas números em uma conta. São paz, discernimento, sabedoria e oportunidades. Talvez hoje tudo ainda pareça pequeno. Talvez sua conta não reflita seus sonhos. Mas se você aprender a honrar esse momento, se plantar com alegria, colherá com festa. A semente não revela a dimensão da árvore, mas dentro dela está todo o potencial. Assim também é sua vida. O presente carrega todas as possibilidades. Jamais subestime o poder do início. Nada precisa mudar fora para que algo se transforme dentro. A mudança verdadeira nasce de um pensamento renovado, de uma decisão firme, de um ato de coragem. É nesse instante que o agora se torna sagrado, porque é aqui que Deus age, é agora que o universo se move, é neste momento que o invisível começa a se tornar visível. Tudo o que você deseja começa a ganhar forma quando declara: estou pronto aqui e agora. Não adie sua prosperidade esperando pelo momento ideal. Transforme este instante no ideal por meio da sua atitude. Reconheça a presença de Deus nos detalhes. Quando você se alinha com essa presença, tudo mais flui, não por desespero, nem por esforço humano, mas por sintonia. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas significa todas, inclusive aquelas que parecem inalcançáveis. Respire fundo, olhe ao seu redor e perceba a abundância já presente. A vida, a força, os aprendizados, a chance de recomeçar. Tudo isso é riqueza. A partir de agora, cada escolha consciente será um passo em direção à liberdade. E essa liberdade começa hoje, começa em você. Lembre-se, tudo vibra. Cada palavra, cada pensamento, cada emoção emite uma frequência. O dinheiro, embora pareça apenas material, também vibra. Ele responde à energia que você transmite. Quando você se posiciona como alguém digno de paz e plenitude, quando sua mente abandona a escassez e seus sentimentos deixam de resistir à prosperidade, o fluxo se abre. Nesse momento, o dinheiro responde, não por mágica, mas por sintonia. Você não atrai aquilo que apenas deseja, mas aquilo com que vibra profundamente. Muitos olham para o dinheiro como se fosse um adversário, acreditando que desejar uma vida mais confortável seja sinônimo de ganância ou falta de espiritualidade. Essa forma de pensar é um dos bloqueios mais sutis e poderosos que existem. Sempre que você se relaciona com o dinheiro através da culpa, ele se afasta. Sempre que sente vergonha por sonhar com conforto, acaba sabotando a si mesmo. O dinheiro não responde à condenação, ele responde à harmonia.
quanto mais você o rejeita, mais distante ele fica. Mas quando é tratado com respeito, equilíbrio e propósito, ele retorna com liberdade e fluidez. Prosperidade não está relacionada ao ato de acumular, mas sim em permitir que o fluxo aconteça. Assim como a água de um rio perde força quando é bloqueada, mas quando corre livre, nutre e transforma tudo ao redor. O dinheiro também deve fluir. Você não nasceu para viver limitado, contando moedas com medo do amanhã. Dentro de você já existe um código sagrado que conhece a paz financeira, e para ativá-lo é preciso abrir espaço. Isso acontece quando você abandona emoções que enfraquecem sua vibração, culpa, medo e ressentimento. A leveza surge quando se compreende que o dinheiro é apenas uma ferramenta, nunca um fim. Ele amplia intenções, potencializa decisões nas mãos corretas. O dinheiro pode transformar destinos, aliviar fardos, gerar oportunidades e abrir portas. Ele não é vilão. O verdadeiro perigo não está em possuí-lo, mas em idolatrá-lo, em permitir que ele comande o coração. A liberdade financeira acontece quando você entende que o dinheiro deve ser dominado, não adorado. Quando colocado em seu devido lugar, ele se torna aliado e não prisão. Um dos gestos mais poderosos que você pode praticar é abençoar o sucesso alheio. Parece simples, mas tem um efeito transformador profundo. Sempre que você vê alguém prosperando e, em vez de sentir inveja, sente inspiração, sua frequência muda. Você envia ao universo a mensagem clara: eu também estou pronto. Celebrar a vitória do outro abre portais invisíveis que antes estavam fechados. A inveja aprisiona, mas a celebração liberta. É comum ver pessoas que pedem prosperidade em suas orações, mas que internamente se incomodam com aqueles que já prosperaram. Pedem oportunidades, mas criticam quem as aproveitou. Desejam crescer, mas guardam ressentimentos por quem já avançou. Essa contradição interna é uma das maiores barreiras para a riqueza. Desejar não basta, é preciso viver em coerência. E essa coerência nasce no coração, na maneira como você enxerga o triunfo dos outros e na pureza das suas intenções. Diante de alguém que conquistou o que você ainda busca, você tem duas escolhas: se fechar em comparação ou se abrir para a inspiração. A primeira paralisa, a segunda impulsiona. O segredo está em compreender que a abundância não é uma fatia limitada de bolo, mas como a luz do sol. Quanto mais se espalha, mais ilumina. A conquista do outro jamais diminui a sua. Ao contrário, ao celebrar com sinceridade, você convida a mesma energia para a sua vida. Seu relacionamento com o dinheiro reflete o relacionamento que você tem consigo mesmo. Quem se sente digno, quem se respeita e se valoriza, atrai naturalmente prosperidade. O dinheiro se aproxima de quem o recebe com responsabilidade, mas também com leveza. Não adianta desejar prosperidade se no fundo você acredita que não merece ou se sente desconfortável em imaginar abundância. O dinheiro é reflexo da sua autoestima, da sua maturidade e da sua confiança no amanhã. Romper com crenças limitantes relacionadas ao dinheiro é como retirar um véu dos olhos. De repente, você percebe que havia mais espaço, mas estava preso a histórias que não eram suas, repetidas tantas vezes que acabaram parecendo verdades. O momento de reprogramar chegou. Crie novos diálogos internos. Aprenda a olhar o dinheiro com naturalidade. Entenda que é possível sim ser espiritual e próspero, generoso e confortável, humilde e abundante. Essas realidades não se excluem. Se em algum momento surgir a dúvida, será errado desejar mais? Lembre-se, não é o dinheiro que corrompe, mas o apego doentio a ele. Não é a bênção que desvia, mas a obsessão. Quando seu desejo de prosperar está conectado a um propósito maior, quando sua intenção é viver em equilíbrio, ajudar e construir algo significativo, você está no caminho certo.
A prosperidade que chega nessas condições será bênção, não armadilha. O dinheiro é energia e pode ser uma grande força a seu favor ou um peso que arrasta. Tudo depende do lugar que ocupa em sua vida. Se está no bolso, ele serve. Mas se sobe ao coração e assume o comando, ele escraviza. Mantenha sua essência firme. Mantenha seu foco e lembre-se, a energia que você emite é a energia que retorna. Quando sua frequência vibra em gratidão, consciência e respeito, o dinheiro encontra caminhos para retornar de maneira leve, contínua e até surpreendente. Isso não é apenas teoria, é princípio espiritual. Quem vive em sintonia com ele experimenta prosperidade verdadeira em todas as áreas da existência. Nenhuma dívida tem poder para definir quem você é. Ela pode apertar, trazer preocupações, roubar o sono, mas não tem autoridade sobre sua identidade. Dívidas são fases, nunca sentenças eternas. Assim como as tempestades passam, os períodos de escassez também têm fim. O que você enfrenta hoje não é o seu destino definitivo. Você não nasceu para viver preso em dívidas, mas para superá-las fortalecido, sábio e cheio de fé. A dívida pode bater à porta, mas não foi criada para morar na sua casa. O que transforma esse cenário é sua postura diante dele. Tudo começa com um ato corajoso, encarar a realidade de frente e se recusar a permanecer no mesmo lugar. Organizar as finanças pode parecer difícil, mas é uma das experiências mais libertadoras que existem. Quando você começa a anotar cada centavo que entra e cada valor que sai, deixa de caminhar às cegas. É como acender a luz em um quarto desordenado. No início, pode ser desconfortável, mas em pouco tempo você enxerga por onde começar a organizar. Não é mágica, é clareza. E clareza gera poder. Ao incluir suas finanças na oração, você convida a sabedoria divina a guiar suas escolhas. Você deixa de carregar esse peso sozinho e passa a andar com direção e propósito. Deus não deseja vê-lo preso a boletos. Ele quer que você esteja livre para viver o chamado que Ele colocou sobre a sua vida. A oração abre portas que os números não conseguem alcançar. Um pagamento pequeno pode parecer insignificante, mas quando feito com fé, torna-se ato de vitória. Cada conta quitada é uma declaração de liberdade. Use suas palavras como sementes. Declare que está avançando, mesmo em meio às dificuldades. A fé não espera tudo mudar para se manifestar. Ela transforma o ambiente quando permanece constante. Um tijolo de cada vez, você vai reconstruindo sua base. E essa base sólida sustentará a abundância que já está a caminho. Um único passo diário já é suficiente para começar a deixar para trás o lugar onde você se encontra hoje. Não é necessário quitar todas as dívidas de uma só vez. O essencial é não desistir. Um dos erros mais comuns quando se está endividado é o desânimo. Cruzar os braços porque não é possível resolver tudo de imediato é o que paralisa a vida. Faça o que está ao seu alcance com os recursos que possui, exatamente onde você está. O universo favorece quem se move. E Deus honra aqueles que escolhem continuar. Às vezes, o simples gesto de pagar uma parcela mínima já abre novas portas. Nunca subestime os pequenos atos, pois eles comunicam ao universo o seu compromisso com a transformação. Há um ponto fundamental que muitos ignoram. Sair do ciclo das dívidas não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade. É mudar a forma como você enxerga os recursos. Se até agora você tratava o dinheiro como algo que sempre vem para desaparecer, chegou a hora de reprogramar essa visão. Passe a enxergá-lo como algo sagrado, digno de respeito e cuidado. Evite compras impulsivas. Evite gastar apenas para preencher vazios emocionais. Cada vez que você diz não para um gasto desnecessário, está dizendo sim para o seu futuro.
Cada escolha consciente é uma semente plantada no terreno fértil da reconstrução. Não tenha vergonha de recomeçar do zero. Recomeçar, muitas vezes, é a prova mais clara de força e coragem. Quem nunca errou com dinheiro? Quem nunca tomou decisões precipitadas ou caiu em armadilhas de parcelamentos? O que importa não é o erro, mas o que você faz após ele. Levante-se, peça direção, reorganize seus planos, reveja seus hábitos e, acima de tudo, acredite que nasceu para ser livre. Não aceite viver aprisionado em um sistema que drena sua energia e apaga seus sonhos. O plano de Deus para a sua vida inclui paz, equilíbrio e abundância, nunca tormento financeiro. Cada vez que você abrir sua carteira ou acessar sua conta bancária, libere palavras de bênção. Abençoe suas finanças, agradeça pelo dinheiro que entra, mesmo que pareça pouco. A gratidão é a chave que destranca portas invisíveis. Ela muda seu foco. Em vez de enxergar apenas a falta, você começa a perceber tudo o que já floresce. Quando o coração se enche de esperança, as mãos voltam a construir. Ao orar por sabedoria financeira, Deus pode surpreender com ideias criativas, conexões inesperadas e caminhos que você jamais havia cogitado. Muitas vezes, a resposta não está em receber mais, mas em usar melhor o que já tem. Outras vezes, está em dons adormecidos, talentos esquecidos, habilidades que podem se tornar novas fontes de renda. Esteja atento aos sinais, confie na sua intuição e valorize as ideias que surgirem em oração. Não descarte nada, pois a resposta pode estar em detalhes que ainda não foram notados. E lembre-se, as Escrituras afirmam que aquele que caminha com integridade não apenas quita o que deve, mas também se torna um canal de bênçãos para outros. Isso é extraordinário. Significa que sua jornada não termina no pagamento das dívidas. Ela o conduz a um território novo, onde sua vida se torna resposta para muitas outras. Você não está apenas pagando contas, mas quebrando ciclos de escassez que se repetiram por gerações. Está mostrando, com seu exemplo, que é possível reerguer-se, vencer o medo e reconstruir mesmo depois de grandes perdas. Se este conteúdo tocou sua vida e você deseja expressar gratidão, pode apoiar este canal clicando no botão Valeu aqui abaixo. Contribua com o valor que sentir no coração. Pode ser 2, 5 ou 10. Toda semente de generosidade retorna multiplicada, porque a generosidade é uma das forças mais férteis do universo. Cada contribuição fortalece essa corrente de transformação. Entre todas as chaves capazes de mudar destinos, poucas são tão poderosas quanto a gratidão verdadeira. Não aquela dita automaticamente como um ritual vazio, mas a que nasce do coração, mesmo em meio à escassez. Gratidão não significa ter tudo resolvido, mas reconhecer a fagulha de milagre escondida em cada detalhe. Quando essa fagulha é percebida, ela cresce e a vida se abre diante de quem valoriza até os pequenos sinais da provisão divina. O dinheiro, assim como outras bênçãos, encontra morada onde é bem recebido. Ele se aproxima de corações que sabem agradecer mesmo pelo pouco. É impressionante como, muitas vezes, passamos o dia reclamando do que ainda não temos, esquecendo de observar tudo o que já possuímos. Ter alimento, eletricidade, um celular funcionando, coisas que para muitos seriam verdadeiros milagres, acabam invisíveis quando os olhos estão viciados na falta. Uma mente treinada na escassez só percebe ausências, mas uma mente moldada pela gratidão enxerga riqueza até nos detalhes mais simples. Isso não é ilusão, é sabedoria. Quem valoriza o pouco está abrindo espaço para o muito. Manter um diário de gratidão financeira é um hábito incrivelmente poderoso. Embora subestimado, cria uma conexão profunda com a abundância. Escrever à mão, com intenção,
Cada motivo de gratidão fortalece o vínculo com o fluxo da prosperidade. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma moeda encontrada no chão, um desconto inesperado, uma ideia criativa, um presente ou uma conta paga em paz. Cada uma dessas experiências é um tijolo na construção de uma nova mentalidade. Ao escrever, você ancora essa vibração no universo e declara: eu percebi, eu honro, eu agradeço. Pessoas gratas não esperam que tudo esteja perfeito para começar a sorrir. Elas sorriem agora, porque sabem que agradecer não depende de circunstâncias, mas de consciência. Esse olhar transforma o comum em extraordinário. Gratidão não é negar dificuldades, mas escolher conscientemente o foco. Você pode enfrentar dias difíceis e ainda assim encontrar motivos para agradecer. Respirar já é motivo. Ter forças para continuar tentando já é motivo. Ter alguém ao seu lado é motivo. Tudo aquilo que você valoriza tende a se multiplicar, e isso também vale para o dinheiro. Quando você cuida dos seus recursos com reverência, quando agradece antes mesmo de usá-los, sinaliza ao universo que está pronto para receber mais. Já reparou como algumas pessoas parecem viver rodeadas de oportunidades? Elas cultivam gratidão como base da sua vibração. Em vez de reclamar do que falta, celebram o que chega. E quanto mais celebram, mais recebem. A gratidão é um imã poderoso. Quanto mais genuína, mais bênçãos atrai. Experimente, reserve um caderno só para isso. Todas as noites, antes de dormir, escreva pelo menos 3 motivos de gratidão pelo dia. Mesmo em dias difíceis, escreva. No início pode parecer repetitivo, mas em pouco tempo perceberá que seu olhar está mudando. Detalhes antes invisíveis começarão a tocar seu coração. Um pagamento feito no prazo, um café recebido como presente, a mensagem de um cliente satisfeito, uma intuição que evitou desperdício, tudo passa a ser motivo de louvor. E esse louvor gera uma energia tão poderosa que transborda. A gratidão gera transbordo e há mais. Agradecer por aquilo que ainda não chegou é um dos atos de fé mais intensos que existem. Quando você agradece antes mesmo de ver o resultado, está demonstrando confiança. É como declarar: eu sei que está chegando, eu sei que é apenas questão de tempo. Essa atitude move o céu. A gratidão antecipada funciona como uma semente de fé lançada em solo fértil. É como preparar a casa para receber uma visita muito aguardada. Essa postura quebra resistências, destrava bloqueios invisíveis e o alinha ao fluxo da abundância. Por isso, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando o dinheiro parece escasso, escolha agradecer. Agradeça pela sua capacidade de gerar valor, pelas habilidades que carrega, pelas ideias que surgem e até pelas dificuldades, pois muitas vezes elas ensinam lições que a fartura não revelaria. A gratidão tem o poder de transformar desertos em jardins. Quando o coração se abre nesse nível de consciência, o fluxo universal encontra passagem livre. Tudo começa com uma decisão. E a decisão de viver com um coração agradecido é uma das mais poderosas que alguém pode tomar. Quem permanece nessa vibração percebe que até os desafios perdem força. Você segue adiante, sabendo que algo maior está se movendo ao seu favor. Mesmo que a colheita ainda não tenha chegado, o solo está sendo preparado, e esse preparo é tão valioso quanto os frutos. Dentro de você, existem riquezas que nenhum dinheiro pode comprar. Quando você honra isso diariamente, o próprio dinheiro passa a desejar fazer parte da sua vida, porque encontra em você espaço de responsabilidade, propósito e gratidão. Esse é o terreno onde a verdadeira prosperidade floresce. Toda promessa precisa ser sustentada por atitude. Fé sem movimento é como uma chama presa em um vidro. Existe, mas não aquece. A fé genuína caminha, decide, se levanta, olha no espelho e afirma: vamos tentar novamente.
Ela não espera condições perfeitas, porque entende que a perfeição é fruto de um processo, não o ponto de partida. Agir com fé significa avançar mesmo com medo, mesmo em meio às incertezas, declarando ao universo: eu acredito e vou provar com ações. Nada muda até que você mude. Isso exige sair do mundo das ideias e partir para a prática. É fácil acumular cadernos cheios de metas que nunca são cumpridas. Difícil é transformar sonhos em prazos e em ações concretas. Mas é nesse ponto que a fé ganha forma. Fé não é ausência de problemas, mas constância em meio a eles. É levantar cedo sem ter todas as respostas. É estudar quando tudo parece confuso. É reorganizar as finanças mesmo quando parecem um labirinto. É agir no visível com os olhos fixos no invisível. Muitos aguardam um sinal divino, mas o sinal já foi dado há muito tempo. O que falta é ação. Deus abençoa quem se move, não quem permanece parado. Prosperar exige fazer a sua parte com dedicação. Aprender a lidar com dinheiro não é apenas uma habilidade prática, mas também uma prova de responsabilidade espiritual. Dedicar tempo para aprender a administrar, multiplicar e manter suas finanças em ordem faz parte da jornada da fé. Se você ora pedindo prosperidade, mas trata com descuido o pouco que possui, essa incoerência impede o fluxo de se manifestar. Existem pequenas escolhas que, com o tempo, o levam a destinos extraordinários. Trocar uma hora de distração por um estudo sobre finanças. Criar uma planilha e registrar pela primeira vez entradas e saídas do mês. Cancelar gastos que drenam seus recursos. Pedir ajuda quando não sabe por onde começar. Cada uma dessas atitudes é uma semente. E sementes bem cuidadas florescem cedo ou tarde. Nunca subestime a força de gestos simples feitos com intenção. A abundância não visita quem apenas espera, mas procura aqueles que já estão em movimento, mesmo que com pouco. Um currículo enviado, uma conversa iniciada, um projeto colocado no papel, uma oração acompanhada de atitude. O mundo espiritual se move em torno de quem não aceita ficar parado. Não é sobre velocidade, é sobre constância. A colheita respeita o tempo do plantio e não acontece onde nada foi semeado. Plantar exige esforço, planejamento e disciplina. A fé que transforma não é teimosa, mas sensível. Ela sabe ouvir, observar, ajustar e recomeçar quando necessário. Você não precisa insistir em caminhos onde já percebeu que não há vida, mas também não pode usar a dúvida como desculpa para parar. Seguir com humildade é muito mais valioso do que parar por orgulho. A prosperidade nasce do alinhamento entre fé, ação e propósito. Trabalhar muito sem sentido apenas esgota. Mas quando você age conectado ao seu chamado, até o cansaço se torna valioso. Quem tem clareza do porquê não se rende diante dos obstáculos. Você não caminha apenas pelo dinheiro, mas porque há um propósito ardendo dentro de você. E é aí que a prosperidade verdadeira se revela. Não apenas em números, mas em paz, em satisfação e na certeza de estar vivendo algo maior. A coragem de começar tem poder de transformar destinos. Mesmo que o cenário pareça incerto, mesmo que os desafios assustem, o simples ato de se levantar e dar um passo já altera sua energia, já muda sua posição. Nesse novo lugar, o que parecia distante começa a se aproximar. O universo não recompensa talentos guardados. O céu não responde à espera inerte, mas ao esforço real, à entrega sincera, à caminhada sustentada pela fé. Cada passo dado com essa convicção interior é como assinar um pacto com o divino. Eu faço a minha parte e confio que o restante virá do alto. E não se engane achando que precisa resolver tudo de uma vez. A fé não exige pressa, mas constância. Ela se move em ritmos sagrados. Um passo hoje, um novo hábito amanhã, um estudo neste mês, uma decisão consciente na próxima compra. É nesse caminhar
que o extraordinário começa a acontecer. A vida passa a responder. As oportunidades que você pediu em oração não aparecem por acaso, elas sempre estiveram próximas. O que muda é que agora seus olhos estão prontos para enxergá-las. A fé em ação abre portas que palavras sozinhas não abririam. E quanto mais você avança com coragem, mais o céu conspira a seu favor. Pois está escrito: o Senhor abençoará com abundância a obra das suas mãos. Mas suas mãos precisam estar em movimento, seus pés firmes na jornada, sua mente aberta e seu coração cheio de confiança. Então vá, comece, dê o primeiro passo, porque Deus já está preparando o próximo. Muitas vezes receber é mais difícil do que pedir. Fomos ensinados a lutar, a doar, a resistir, mas raramente aprendemos a permitir que o bem nos alcance com suavidade. Muitos oram com intensidade, declaram com firmeza, trabalham com dedicação, mas quando a resposta chega, hesitam, como se apenas a dor fosse capaz de validar a vitória. Esse ciclo precisa ser rompido. Receber também é um ato espiritual. É erguer os braços e afirmar com coragem: sim, estou pronto, eu mereço. Se você não consegue sentir isso plenamente, faça uma pausa e questione a si mesmo. Muitas vezes, a raiz do bloqueio está em feridas antigas, palavras que feriram, comparações injustas, críticas absorvidas sem perceber. Com o tempo, tudo isso se transformou em crenças distorcidas, como a ideia de que é preciso provar algo a todo instante, que a sorte não é para você ou que o dinheiro pertence apenas aos outros. Essas vozes não são suas. Foram plantadas e repetidas até parecerem verdades. Mas, agora, com consciência, você tem o poder de arrancar essas sementes falsas e cultivar novas. A verdade é que você é digno, que pode sim viver em leveza, abundância e plenitude. Sem culpa, sem medo, sem precisar se esconder. Quando você se reconhece como um canal legítimo para a prosperidade, tudo se transforma. Seu olhar muda, sua postura diante da vida se ajusta. Não por orgulho, mas por convicção. Uma paz profunda invade quem está alinhado com a fonte suprema. Você nunca esteve sozinho nessa trajetória. Aquilo que pediu com sinceridade, aquilo que visualizou com fé, está sendo preparado no invisível. Mas para que isso se manifeste, você precisa dar o seu sim, um sim completo, verdadeiro, com o coração aberto para receber sem se sabotar. Muitos deixam escapar o que pediram porque não sabem acolher a resposta. Rogam por oportunidades, mas duvidam quando elas chegam. Desejam novos começos, mas permanecem presos a velhos padrões. Pedem abundância, mas rejeitam elogios, recusam ajuda, desconfiam de tudo o que parece bom. Essa postura envia ao universo mensagens incoerentes, pois o universo responde à vibração, não apenas às palavras. O exercício de receber começa antes mesmo da bênção se materializar. Ele inicia quando você decide ser alguém capaz de acolher o novo sem medo de perder o antigo. Estar em estado de recepção não é passividade, é viver desperto, com olhos atentos, coração disponível e alma preparada para perceber sinais. É caminhar com a certeza de que a qualquer instante pode acontecer. E quando acontecer, você não fugirá. Vai acolher, agradecer e desfrutar sem culpa. Essa vivência alimenta o ciclo da abundância. Quanto mais você agradece, mais preparado fica para receber. A abundância é como um rio. Não acumula para si, distribui, compartilha e justamente por isso permanece cheio. Nunca minimize suas conquistas. Mesmo pequenos avanços são preciosos. Cada passo importa, mesmo quando a estrada parece longa. Ao desvalorizar o que já foi conquistado, sua fé enfraquece. Mas ao celebrar cada vitória, por menor que seja, você prepara o solo para bênçãos ainda maiores. Olhe para trás e perceba quanto já caminhou. Reconheça sua história, nenhum esforço foi em vão.
Se alguém tentar diminuir suas conquistas, sorria e siga adiante, porque somente quem viveu seus bastidores conhece o peso de cada passo. A declaração "eu recebo tudo o que Deus e o universo têm para mim" não é apenas uma frase bonita, é um código energético. Quando pronunciada com sinceridade, ela reprograma a mente para não rejeitar o que é bom. Ensina o coração a se abrir diante das bênçãos e fortalece a certeza de "eu posso, eu mereço, eu recebo". Repita isso em voz alta, diante do espelho, no caminho, antes de dormir. Transforme essa frase em chave, porque ela realmente abre portas. E quando as respostas começarem a chegar, não se assuste. Receba com sabedoria. Se o dinheiro aparecer, acolha com responsabilidade. Se surgir uma proposta, escute com atenção. Se uma solução inesperada se apresentar, reconheça como resposta. O que foi plantado com fé, regado com paciência e cultivado com persistência está germinando. Seu papel agora é honrar a colheita com presença. Você não nasceu para viver em falta, mas para expandir, iluminar e multiplicar o bem que carrega. E o dinheiro é parte disso, uma ferramenta, uma ponte, uma extensão da sua missão. Quando a Bíblia fala sobre o dízimo, especialmente em Malaquias, não está apenas falando de porcentagem, mas de confiança. É como dizer: eu sei de onde vem minha provisão, por isso devolvo com alegria. Essa atitude ativa um ciclo espiritual poderoso. As janelas do céu se abrem para os que vivem de mãos abertas. Mãos que doam, acolhem, abençoam e também recebem. E quando essas janelas se abrem, não é apenas dinheiro que chega. Vem sabedoria, clareza, direção, paz, estratégias e força para continuar mesmo quando a jornada parecer longa. A verdadeira prosperidade começa quando você entende que não precisa mais viver lutando contra a vida, mas sim fluindo com ela. Muitos acreditam que sucesso só vem através de sofrimento extremo, mas o segredo está na constância, na disciplina silenciosa e na fé inabalável. Quando você decide confiar no processo, o universo começa a abrir caminhos que jamais estariam disponíveis se você estivesse apenas resistindo. Prosperidade não é correr desenfreadamente, mas avançar com passos firmes e conscientes. Receber abundância exige quebrar a crença de que só é válido aquilo que custa caro em suor e lágrimas. Não se trata de negar o valor do esforço, mas de reconhecer que há uma graça invisível que coopera com aqueles que se alinham com o propósito. Quando você caminha em sintonia com essa graça, percebe que portas se abrem sem tanto desgaste, que oportunidades surgem sem necessidade de luta constante. Isso não é acaso, é fruto da harmonia com o divino. Cada vez que você se permite sonhar sem restrições, você está expandindo sua mente para novas possibilidades. O universo responde à sua capacidade de imaginar. Aquilo que você consegue ver dentro de si é o primeiro passo para que se manifeste do lado de fora. Por isso, jamais limite sua visão apenas ao que está diante dos seus olhos físicos. Alimente-se de imagens de vitória, de prosperidade, de alegria. Isso molda sua frequência e atrai o que está em sintonia. Muitos se sabotam porque acreditam que não são dignos, carregam cicatrizes de palavras duras, de comparações e de julgamentos antigos. Essas marcas invisíveis pesam mais do que correntes de ferro. Mas é hora de compreender que nada do que foi dito sobre você define o que Deus já declarou. O Criador o chamou para prosperar, e nenhuma voz contrária tem autoridade maior que essa. A riqueza não é apenas financeira, mas emocional, espiritual e relacional. Quando você prospera em amor, quando cultiva paz no coração, quando investe tempo em cuidar das pessoas que ama, a vida naturalmente se ajusta para que o financeiro também se organize. Prosperidade integral é fruto do equilíbrio entre todas as áreas da existência. O dinheiro vem como reflexo desse estado de harmonia.
Não confunda humildade com limitação. Humildade é reconhecer que cada conquista vem de Deus e que nada pode ser construído sozinho. Já a limitação é aceitar viver menos do que foi preparado para você. Ser humilde é agradecer pela mesa farta, mas também compreender que você pode compartilhar. É celebrar um novo emprego, mas também reconhecer que outros podem ser abençoados através do seu talento. O fluxo da abundância funciona como um rio. Se tenta ser contido, apodrece. Se é liberado, continua limpo, vivo e forte. O mesmo acontece com o dinheiro. Quanto mais você permite que ele flua, maior é a força com que retorna. A generosidade não empobrece, ela multiplica. O que você reparte com amor se transforma em sementes que florescem em colheitas muito maiores. Muitas vezes, prosperidade se apresenta disfarçada em forma de desafio. Aquilo que parece uma perda pode ser apenas um redirecionamento para algo maior. Quantas portas se fecharam em sua vida que, olhando agora, você percebe que eram apenas atalhos perigosos? A abundância também se manifesta nos nãos que nos livram de caminhos de destruição. Confie até mesmo nos obstáculos, porque eles podem esconder livramentos. Não espere ter todas as respostas para começar. A prosperidade não chega para quem fica parado, esperando instruções perfeitas. Ela acompanha quem dá o primeiro passo, mesmo em meio à incerteza. A vida recompensa a ação. Sonhar é essencial, mas agir é indispensável. Até o menor movimento em direção ao propósito gera uma onda de transformação ao seu redor. A gratidão é a senha de acesso ao próximo nível da sua vida. Quando você aprende a agradecer pelo que tem, abre espaço para receber mais. O ingrato fecha as portas, porque vive olhando apenas para o que falta. Já o coração grato abre janelas, porque celebra até o pequeno, e por isso atrai o grande. A abundância se aproxima de quem reconhece o valor das pequenas vitórias diárias. Nunca confunda atraso com negação. O fato de ainda não ter recebido o que pediu não significa que não vai receber. Pode significar apenas que o universo está preparando um cenário mais favorável ou que sua fé ainda precisa de amadurecimento. O tempo da espera não é vazio, é fértil. É nesse tempo que suas raízes se aprofundam para sustentar a árvore que vai crescer. A fé verdadeira não é cega, é visionária. Ela enxerga além das circunstâncias, percebe possibilidades onde todos veem impossibilidades. É como olhar para um terreno vazio e já visualizar um jardim florido. Quem cultiva essa visão interior não se desespera quando o exterior ainda não reflete o que deseja, porque sabe que a mudança começa de dentro para fora. O medo é o maior ladrão de sonhos. Ele paralisa, confunde e gera dúvidas, mas cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece esse inimigo. A coragem não é ausência de temor, é decisão de avançar, mesmo sentindo frio na barriga. É escolher confiar que há algo maior guiando seus passos. O universo conspira em favor dos corajosos. A prosperidade tem uma linguagem própria: ação, fé e gratidão. Quando esses três elementos caminham juntos, a vida se transforma. Fé sem ação é incompleta. Ação sem gratidão se torna vazia. Gratidão sem fé não se sustenta. Mas quando esses três pilares estão alinhados, nenhuma força consegue impedir sua vitória. Lembre-se, a energia que você emite é a mesma que retorna. Se suas palavras carregam pessimismo, é isso que será refletido. Se suas palavras carregam esperança, a vida se encarregará de responder. O universo é como um espelho. Ele devolve tudo aquilo que você envia. Por isso, vigie sua boca, seus pensamentos e até suas emoções. Uma vida próspera exige clareza de propósito. Não se trata apenas de acumular riquezas, mas de compreender para que você as deseja. Quando o dinheiro serve ao ego, ele se transforma em prisão. Mas quando serve a um propósito maior, ele se torna ponte de transformação.
Pergunte a si mesmo por que desejo prosperar. A resposta a essa pergunta dará direção à sua caminhada. Não se compare com os outros. A comparação é uma armadilha que destrói sua confiança. Cada pessoa tem um tempo, um chamado, uma trajetória. O que é bênção para um pode ser peso para outro. Celebre as vitórias alheias sem perder a esperança nas suas. O sol nasce para todos e sua vez também vai chegar. Existe um segredo silencioso que os grandes realizadores conhecem: a disciplina cotidiana. Não são os grandes gestos ocasionais que mudam uma vida, mas as pequenas atitudes repetidas com constância. A leitura diária, a organização financeira, a oração feita em silêncio, a escolha consciente no mercado. É aí que a prosperidade é construída, pouco a pouco, até se tornar sólida e inabalável. Deus não se alegra em ver seus filhos vivendo em escassez. Ele é um pai generoso que deseja ver você florescer. A verdadeira prosperidade honra a presença divina, porque reconhece que toda bênção vem do alto. Quando você prospera com consciência, honra a fonte de onde tudo provém. A sua abundância se torna testemunho vivo de que Deus é fiel. Entenda que prosperidade não é destino final, é jornada. Não é um lugar onde você chega, mas uma forma de viver todos os dias. É caminhar com confiança, agradecer no processo, agir com propósito e acreditar que cada passo importa. É viver em estado de expansão, sabendo que sempre há mais a conquistar, mais a compartilhar e mais a aprender. Essa é a abundância verdadeira. Movimento, crescimento e conexão com o divino. Se você chegou até aqui, receba os parabéns com toda a sinceridade. Você é extraordinário. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim, para que eu saiba que você não faz parte da maioria, mas pertence ao grupo dos determinados, aqueles que decidiram viver a prosperidade e conquistar riqueza. Para selar esse momento, deixarei um coração no seu comentário como reconhecimento da sua firmeza. Agora, escolha um dos vídeos que está na tela e descubra como iniciar sua jornada rumo à riqueza, mesmo começando do zero. Seu caminho está apenas começando e ele será maravilhoso. Vamos avançar juntos.